No último sábado, Endrick foi expulso na vitória do Lyon contra o Nantes e foi num lance, digamos que esquisito. Ele tinha levado um amarelo logo com 2 minutos em campo e depois se enroscou com Thabibot, que lhe rendeu o segundo amarelo. Então o VAR chamou o juiz, que analisou o lance e simplesmente resolveu retirar o segundo amarelo e dar o vermelho direto, dizendo que Endrick agrediu o adversário. Após a partida, o técnico Paulo Fonseca defendeu seu jogador ao falar o seguinte: há uma intenção de intimidar o Endrick, não é a primeira vez. Os árbitros precisam prestar atenção e proteger jogadores talentosos. Esse é o terceiro jogo consecutivo em que os adversários têm sido muito agressivos com ele. É realmente uma questão de intimidação contra um jogador jovem. Com esse vermelho direto, Endrick pegou 2 partidas de gancho e vai ficar fora dos duelos contra Nice e Estrasburgo. Ele ainda corre o risco de pegar mais jogos após julgamento. Pra quem não viu essa partida, o Endrick tava apanhando pra caraca dos adversários e o juiz ali tava de boa, tava tranquilão. Aí ele resolveu expulsar o Endrick após esse lance aí com o Thabibot e convenhamos, né? Pelo menos na minha opinião, esse lance aí não é pra vermelho direto e eu acho que nem pra dar o segundo amarelo também, mas eu quero saber a tua opinião. Eu vi o pessoal nas redes sociais comentando que essa é a mesma perseguição que o Neymar também sofria lá no futebol francês. O pessoal batia e batia nele e quando ele fazia alguma coisa de volta, acabava levando o cartão, acabava sendo expulso e agora o Endrick está sofrendo a mesma coisa. Quero saber o que é que você pensa disso, comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os principais jogos de ontem dos estaduais, também os principais jogos que tivemos lá na Europa. Teve aí duelo entre Liverpool e City, que foi bem interessante. Bora conversar sobre Mohamed Salah lá na equipe do Al Nassr e fora isso, muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Em noite de gramado encharcado, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0 e assim se reencontrou com a vitória após 3 jogos. Fluminense entrou em campo já campeão da Taça Guanabara e venceu o Maricá por 1-0. Essa é a 13ª vez que o Flu vence a Taça Guanabara e eles poderão jogar todas as partidas decisivas como mandante até o fim da competição. Com 2 gols de Caio Jorge, o Cruzeiro venceu por 2-0 o América Mineiro e assim a pressão sobre Tite aliviou um pouco. Internacional bateu o São Luís em casa por 3-1 e assim avançou para a semifinal do Gauchão. Bahia perdeu 100% de vencibilidade no estadual, pois ontem ficou no 1-1 com o Juazeirense. Everaldo fez a sua reestreia com direito a gol. Pelo campeonato catarinense, a Chape segurou o empate com Criciúma em 0-0 e assim avançou para a semifinal. Ceará e Fortaleza também ficaram no empate sem gols no primeiro clássico de 2026. Lembrando que ambos já estavam classificados para as semifinais do Cearense. Em clássico quente pelo Paraense com direito a expulsões, Paysandu e Remo ficaram no empate em 1-1. Coritiba venceu de novo o Cianorte e se classificou à semifinal do Paranaense. Com gol olímpico de Patrick Alan lá no Arruda, o Santa Cruz venceu decisão e assim foi para a semifinal do Pernambucano. No sufoco, o Santos venceu por 2-1 o Noroeste pelo Campeonato Paulista e se mantém vivo com chances de classificação para as quartas de final. O Palmeiras venceu o Corinthians no clássico por 1-0 com gol de Flaco Lopes. Detalhe que Depay escorregou ao bater um pênalti antes e os torcedores atribuíram isso ao fato de Andréas Pereira ter ficado passando o pé na marca do pênalti. No último sábado, o jogador Alexandre do Sampaio Corrêa começou a convulsionar no gramado no jogo contra o Flamengo e, obviamente, a cena gerou bastante preocupação. Alexandre corria sozinho no gramado quando sofreu a convulsão aos 8 minutos do primeiro tempo. A cena chocou aos companheiros de equipe, adversários e também o público no Maracanã. Então, Sampaio Corrêa tratou de tranquilizar a torcida, divulgando um vídeo do volante onde Alexandre dizia o seguinte: passando para agradecer todas
todas as mensagens, todas as orações. São muitas, não dá pra responder todo mundo. Passando para tranquilizar todo mundo. Estou bem e logo logo estou de volta. O pior já passou, fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi um susto. Ontem ele ainda passou o dia inteiro no hospital, onde passou por mais exames, como tomografia computadorizada e eletrocardiograma. Segundo Sampaio Corrêa, não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. O Corinthians acertou a contratação do volante Alan junto ao Flamengo e em breve ele deve ser anunciado oficialmente. O jornalista Mauro César informou que o jogador de 28 anos chega inicialmente por empréstimo com o time paulista, sendo responsável por pagar os salários até o final do ano. No acordo do empréstimo está prevista uma opção de compra para o Corinthians no valor de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 13 milhões de reais na cotação atual, e esse valor é por 60% dos direitos econômicos. A participação do técnico Dorival Júnior foi bastante decisiva para o encaminhamento do negócio. O técnico manteve contato direto com o jogador em diferentes ocasiões, por meio de conversas telefônicas e teve papel ativo na negociação. Vale a pena lembrar que antes do Corinthians fechar aí a contratação do Alan, ele também tinha sido procurado pelo Vasco, também pela equipe do São Paulo, mas eles não conseguiram um acordo. Então agora, segundo o Mauro César, o Alan é do Corinthians. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Se você tá aqui é porque você ama futebol e eu vou te contar agora aonde é que eu faço as minhas apostas esportivas antes mesmo da partida começar. E é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e aonde você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. Eu tô de olho aqui na Premier League, mais precisamente no jogo do Arsenal contra o Brentford. Os Gunners estão liderando lá o campeonato, né? E por isso que eu vou criar aqui uma aposta. Eu vou colocar a vitória dos Gunners e para sair menos de 4,5 gols nessa partida. Pronto, a minha aposta está feita. Quero te lembrar que lá na Blaze tem odds ao vivo o tempo inteiro e lá também a navegação é bem fácil e prática. Tem vários outros esportes além do futebol e também tem várias ligas do futebol, né? Tem Brasileirão, tem Bundesliga, Campeonato Italiano, também tem Liga dos Campeões e vários outros torneios. Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Ontem o Real Madrid visitou o Valência e venceu por 2-0, com gols de Álvaro Carreras e Mbappé. Real Betis visitou o Atlético de Madrid e venceu por 1-0, com gol de Antony. Após 23 rodadas, Barcelona lidera com 58 pontos. Real Madrid tem apenas um ponto a menos. Atlético de Madrid tem 45 e Villarreal, que joga hoje, tem 42 pontos. Mbappé segue com folga na artilharia, tendo 23 gols. Muriqui é o vice-artilheiro com 15. Pela Bundesliga, o Leipzig venceu por 2-1 Colônia fora de casa. Já o Bayern de Munique atropelou o Hoffenheim por 5-1 lá na Allianz Arena. Harry Kane marcou 2 gols de pênalti e Luiz Dias fechou a goleada com um hat-trick. Após 21 rodadas, o Bayern lidera com 54 pontos, Borussia tem 48, Hoffenheim 42 e Leipzig completa o G4 com 39. Harry Kane é o artilheiro com 24 gols e o vice é Luiz Dias com 13. Ontem tivemos jogaço lá em Anfield com direito à virada do Manchester City nos últimos minutos. Liverpool abriu o placar aos 78 minutos com golaço de Szoboszlai. Então, aos 84, Haaland deixou Bernardo Silva na cara do gol para empatar o jogo. E aos 93, o norueguês deixou o seu gol de pênalti. O City ainda marcou o terceiro gol, com direito a puxões entre Szoboszlai e Haaland, porém o juiz anulou e expulsou o jogador do Liverpool. Guardiola, após a partida, comentou que achou a expulsão uma besteira, pois não mudou o fato do Liverpool perder o jogo e eles ainda vão ficar sem Szoboszlai por 3 partidas. O técnico completou falando que todo jogo tem lances assim e o juiz geralmente não dá nada. Após 25 rodadas, o Arsenal tem 56 pontos na liderança,
Manchester City vem logo atrás com 50, Aston Villa tem 47 e Manchester United completa o G4 com 44 pontos. Haaland tem 21 gols na artilharia e é seguido por Igor Thiago com 17. Na Itália, a Internazionale goleou o Sassuolo por 5-0. Lautaro Martinez marcou um dos gols e se tornou o terceiro maior artilheiro da história dos Nerazzurri, chegando a 171 gols. Juventus e Lazio ficaram no empate em 2-2. A Inter de Milão lidera a tabela com 58 pontos, Milan tem 50, Napoli 49 e Juventus completa o G4 com 46. Lautaro Martinez é o artilheiro com 14 gols, seguido por Douvikas, Pulisic, Ildiz, Nico Paz e Hojlund com 8 gols cada. Em clássico francês, o Paris Saint-Germain atropelou o Marselha ao vencer por 5-0. Assim, o time de Paris chega a 51 pontos na liderança. Lens tem 49, Lyon 42 e Marselha 39. Mason Greenwood é o artilheiro com 13 gols, seguido por Panikelli com 11. A situação de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita não mudou e a sua saída no meio do ano vai parecendo cada vez mais provável. Por conta disso, o Al Nassr já sabe quem deseja para seu lugar. A imprensa árabe informou que o fundo soberano acredita que Mohamed Salah poderia cobrir a carência midiática de Cristiano Ronaldo. Eles confiam no seu impacto global, cultural e também nos números que ele tem como jogador para mostrar que a sua contratação seria bem impactante. O egípcio já foi alvo dos sauditas no passado e já teria recebido uma nova sondagem. Lhe foi oferecido o triplo do salário que ele ganha atualmente. A imprensa saudita fala que a relação entre o robozão e o fundo soberano é cada vez mais tensa. Por conta disso, eles acreditam que Cristiano Ronaldo deve realmente ir embora no meio do ano. Já expliquei pra vocês em outros vídeos, né, que o CR7 tá irritado com o fundo soberano, porque ele fala que o fundo trata os seus clubes de formas diferentes, trazendo mais reforços para os rivais em relação à equipe do Al Nassr. E a Liga Saudita já respondeu a ele que nenhum jogador fica acima da Liga Saudita e nem acima do seu clube, ou seja, avisando que as suas exigências não serão aceitas. No meio do ano, o CR7 fica com uma multa rescisória de 50 milhões de euros e ele realmente deve ir embora. Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.